O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está tocando, anunciando a sua volta. Oh, meu amado irmão, vamos entrando aí, meus amados irmãos, mais uma live nessa tarde, a live do Pão do Céu, trazendo a palavra de Deus, do coração de Deus ao nosso coração nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrando aí, coloque a cidade onde você está vendo essa live, coloque aí o seu nome para oração, nós vamos estar aqui orando. Meu amado, a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, em nome de Jesus, e ela vem para fazer a obra na vida daquele que crê, meu amado. Na vida daquele que crê. Uma boa tarde a todos que estão entrando aí. Vamos entrando, vamos colocando o seu nome para oração. Cadê os meus amigos? Cadê os meus seguidores? Cadê aqueles que gostam de assistir a live do Pão do Céu? Amém? Vamos colocando aí o seu nome para oração, o seu pedido de oração. Seja qual for a área, nós vamos estar no final desta live orando junto, entrando na presença de Deus para mandar todo o mal embora em nome do Senhor Jesus. Irmão, estou aprendendo a mexer aqui, né? Eu coloquei aí o fundo, olha. Fundo aí, o rei está voltando, né? Jesus está voltando, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois é, a gente cresce, né? Uma hora a gente aprende, né? Uma hora a gente aprende. Em nome de Jesus. Então vamos entrando aí, meu amado, os meus seguidores, cadê os meus seguidores daqui da live do Pão do Céu? Pessoas que foram abençoadas, pessoas que são edificadas através desta live, através da pregação da palavra de Deus, através do Senhor Jesus. Vamos entrando aí, coloca o seu nome para oração, coloca o seu pedido de oração, amém? Em nome de Jesus, vamos entrando aí, vamos colocando o seu pedido para oração. Em nome de Jesus, hoje a palavra está maravilhosa, como sempre, o pão do céu, a revelação de Deus, nessa tarde do coração de Deus ao nosso coração, amém? Vamos entrando aí, meus amados irmãos, todos que estão aí, vamos entrando, vamos colocando aí o seu nome para oração, em nome de Jesus. Diga aí qual é a cidade que você está vendo esta live, em nome de Jesus. Irmãos, eu não quero ser longa nesta live. Não, eu não gosto de live grandes, compridas demais. A não ser que Deus permita que eu fale mais, que seja dado mais, aí eu vou. Mas eu gosto de ir até onde o Espírito Santo me mandar. Até onde ele disser, chega, aqui tá bom, já deu. Amém? Porque de mim mesmo eu não tenho nada para dar. Então, eu vou até onde o Espírito Santo disse para mim ir. Então, se até ali é que eu paro. Amém? Live, às vezes, muito longas, não quer dizer nada. Amém? Às vezes se torna cansativo. Porque eu sei que as pessoas têm o que fazer, têm as suas obrigações. Amém? Mas eu sei que você que entrou nesta live hoje, meu amado, tirou um tempinho da sua tarde para ouvir, em nome de Jesus. E como sempre, eu peço a você, meu amado, pegue a sua Bíblia. Marcos Davi, manda os parabéns para Gabriel da Clarinha, em Itapipoca, pelo passagem de aniversário. Ah, parabéns, Gabriel. Gabriel da Clarinha de Itapipoca, pelo seu aniversário. Parabéns, que as bênçãos de Deus, Gabriel, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, vamos colocando aí o seu nome para oração, em nome de Jesus. E como eu sempre entro aqui e peço, pegue a sua Bíblia. Você que está aí ao alcance da palavra de Deus. Se você estiver no seu trabalho, tudo bem. Eu sei que às vezes não dá, né? Está no trabalho. Então, só escute mesmo a palavra de Deus. Note aí, se quiser anotar os versículos, os capítulos para meditar depois em casa. Faça isso, tá, meu amado? Mas se você está ao alcance, está na sua casa, está no seu lar e pode pegar a Bíblia, então pegue a sua Bíblia. Amém? Sempre é bom a gente estar ali quando tiver um pregador pregando a palavra de Deus, você pega a Bíblia para ir acompanhando ali a mensagem, a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos entrando aí. Quem que está mais aqui? O Marcos entrou. Até agora só o Marcos, né? Ninguém se manifestou ainda. Ah, já entrou aqui, né? A Giovane,
O Marcos, Davi já botou, né? Eu não, é porque tá apagado esse nome aqui. São Paulo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vamos entrando aí, meu amado. Enquanto isso, vocês vão entrando aí, vão colocando seus pedidos para oração. Qual é a área da sua vida você quer oração? Nós vamos estar, quando eu terminar essa pregação, nós vamos orar forte. E vamos apresentar a vida de cada um de vocês. Amém? Coloca aí o seu pedido de oração. Se não quiser, deixe só o seu nome mesmo. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui unindo a nossa fé em oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra do Senhor Jesus? Aonde você estiver, se você puder fechar os olhos e orar comigo. A Cida Ferreira, né? A Leide Gardelin, seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, se você puder, aí onde você estiver, e peça para Deus falar com você. Peça para Deus. Eu sempre digo, meu amado, eu sou limitada. Eu não posso coisa alguma, mas Jesus, ele pode todas as coisas, amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você nessa tarde, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, nós entramos na tua presença, Pai, apresentando cada vida que se encontra aqui. Meu Deus, o Senhor conhece a luta, o Senhor conhece a vida de cada um deles, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles, Pai. Então, meu Deus, fala ao coração dos teus filhos, meu Pai. Fala a cada um deles, meu Pai, como o Senhor aprazer, meu Pai, porque o Senhor conhece a vida de cada um deles. Então fala, meu Deus, conforme a sua necessidade, conforme aqueles que eles estão, meu Deus, orando, pedindo, meu Pai. Tem gente aqui que entra, meu Deus, sedento de te ouvir, meu Deus, sedento de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. O diácono Henrique, glória a Deus, em nome de Jesus. Então fala, meu Deus, com cada um. Paz, irmão. Fale com cada um em particular, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tire também todos os impedimentos agora. Tudo aquilo que vinha pedir essa pessoa, de ouvir a tua voz, de ouvir o que o Senhor tem para falar com elas, meu Pai. Que seja tirado todos os impedimentos, em nome do Senhor Jesus. Toma o primeiro e o último lugar desta live, meu Pai. Dirige. É o que eu peço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Vanessa Barros, amém, meu irmão, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Meu amado, desde ontem, essa palavra tem queimado no meu coração. Tem queimado no meu coração. Eu tentei meditar em outra coisa. Vanessa Barrios, né? Barrios. A paz, irmã. Seja bem-vinda, amado. Essa palavra tem queimado no meu coração. Ontem até postei algumas reflexões sobre essa palavra. Eu tiro um negócio na minha boca. Aí diz assim, olha. O tema desta live de hoje é deixar tudo e seguir. O tema desta live é deixar tudo e seguir. Seguir quem? A Jesus. Meu amado, nós sabemos que enquanto nós estivermos presos às coisas desse mundo, enquanto nós estivermos presos às coisas desse mundo, ao pecado, as coisas do mundo, não só o pecado, mas as coisas que há no mundo também, né? As riquezas, as vaidades, né? Aos apegos materiais, tudo isso. Nós não vamos conseguir seguir a Jesus. Não tem como nós seguirmos verdadeiramente a Jesus. Se nós tivermos, amém? Se nós tivermos apegado a essas coisas. Não tem. Podemos até seguir, mas de longe. Mas nunca de perto. Amém? Verdadeiramente como Deus quer que nós façamos. Amém? E hoje essa passagem aqui, ela fala muito sobre isso. Deixar tudo e seguir a Jesus. Mas evangelista, eu vou deixar meu emprego, eu vou deixar minha casa, meus filhos. Não estou falando disso. Esse deixar aqui é você não colocar 100% da sua vida nas coisas do mundo, nas coisas que é do mundo. Mas você colocar Deus em primeiro lugar. Eu posso trabalhar e tenho que trabalhar, não é verdade? Como o pastor pregou ontem na igreja, ele disse assim, chuva só cai do céu, dinheiro não cai do céu não, tem que trabalhar. E Jesus deixou bem claro, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Quer dizer, o preguiçoso não gosta de trabalhar. Então nós temos que trabalhar. Deus disse que nós iríamos comer do sol do nosso rosto.
Mas a Bíblia fala também que há tempo para tudo. Tem pessoas que se dedicam tanto às coisas materiais, do mundo, da família, a casa, se dedicam tanto que esquecem das coisas de Deus. E aqui ele está falando de pessoas que deixaram tudo para seguir a Jesus, para fazer a obra de Deus, para dar o seu melhor para Jesus. Elas deixaram tudo. E eu falo aqui, não é deixar tudo, não é só as coisas materiais, não. Deixar também o pecado, deixar também a ganância, deixar o orgulho, a inveja, a prepotência. Nós temos que deixar tudo isso se quisermos estar seguindo a Jesus, como Ele quer e como a Bíblia diz que nós deveríamos seguir a Cristo. Amém? Olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Para Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Veja aqui essa passagem. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Veja aqui. Veja onde Deus foi buscar discípulos. Qual foi o lugar que Deus foi atrás de discípulos? Deus foi ali. Os primeiros discípulos foi nesse lugar. Estavam nesta situação que Deus foi lá buscar. Não eram pessoas desocupadas, pessoas que estavam aí sem fazer nada da vida e Deus chamou. Não. Eram pessoas que estavam ali, na luta, trabalhando dia a dia, para sustentar sua família, sua casa. Né? Estavam ali. E nós vamos ver aqui. Amém? Diz assim, ó. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Onde eu falei isso aqui? Numa reflexão. Veja aqui que a multidão estava ali seguindo a Jesus. Apertando a Jesus. Para ouvir a palavra de Deus. E não para deixar tudo e seguir a Jesus. Tinha gente ali que estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Amém? Para ouvir a palavra de Deus. E não para seguir a Jesus. Estavam ali para ouvir a palavra. Né? Hoje a gente vê que as pessoas já não têm mais essa sede pela palavra de Deus. Olha quantas pessoas tem na minha live. 5 pessoas. 5, 6 vacila. 5. Para ouvir a palavra de Deus. Porque eu não venho trazer aqui, eu não venho falar de mim. Eu venho trazer a palavra de Deus. Aí diz assim, né? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas estavam com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Meu amado, quem tem fome e sede da palavra de Deus, quer mais de Deus. Anda faminto, quer mais e mais do Senhor Jesus. Ela tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Amém? Ela tem prazer de ouvir a palavra. Ela deixa tudo para fazer só para ouvir a palavra de Deus. Ela quer ouvir a palavra de Deus. É por isso que você vê pessoas contando testemunhos de fé. Ah, porque olha, Deus curou, Deus libertou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem prazer de ouvir a palavra de Deus. E por ela ter prazer de ouvir e praticar a palavra de Deus, o coração dela se enche de fé. Então, quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, ela está ali cheia de fé e de confiança em Deus para enfrentar os problemas, para enfrentar as diversidades. O que a gente vê de crente e de irmão mimimi, que qualquer dificuldade, irmão, desespera, perde o foco, já começa a murmurar. Por quê? Porque não está dando ouvido, não está se alimentando da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, se você quer ser uma pessoa cheia de fé, então passe a ouvir mais a palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Aí você, diante das lutas que se levantar, você vai poder se levantar contra o mal e mandar ele bater em retirada. Por quê? Porque você vai estar cheio de fé. Amém? Aí diz assim, ó. E estava ele junto de Genezaré. Né? Aí versículo 2. E viu estar 2 barcos, Jesus viu.
E está 2 barcos junto, deixa eu ver aqui que está apagado. Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, Jesus olhou e viu 2 barcos. E viu ali os pescadores ali descendo daqueles barcos. Viu? E lavando as suas redes. Aí versículo 3. E entrando num dos barcos, Jesus entrou em um daqueles barcos que estavam ali, né? Que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Que o afastasse. Jesus chegou ali e disse assim: Simão, afaste um pouquinho esse barco aqui da terra. Leve mais um pouquinho para lá. Por que Jesus se afastou, entrou no barco e se afastou um pouco? Porque havia ali uma numerosa multidão. E estavam ali apertando o Senhor, porque eles queriam ouvir a palavra. Ouvir. Aqui não disse em nenhum momento seguir, mas ouvir. Amém? Aí disse assim, os pescadores, né? Entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus entrou naquele barco. E daquele barco ali, ele ensinava a multidão. Ensinava aquela multidão que estava ali apertando ao Senhor, porque queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Queria ouvir a palavra de Deus. Meus amados, quando a gente vê igrejas vazias, é sinal que as pessoas não querem mais saber de ouvir a Jesus, de ouvir a sua palavra, de aprender com a palavra de Jesus. Não é só o pecado, não. É a falta de fome e sede da palavra de Deus. As pessoas estão andando hoje em dia fastiosas da palavra. Elas entram numa live de profecia que Deus mandou, que Deus está revelando, que Deus está mandando te dizer. Elas entram, tem multidão ali naquela live. Mas quando se trata da meditação da palavra de Deus, elas não têm prazer, elas têm fastio. Elas passam, entra lá, vê, não me interessa. Porque são pessoas que estão com fastio da palavra, de ouvir a palavra. Quer ouvir mais o que o homem está dizendo. Olha, Deus mandou te dizer, sabe lá se vem de Deus mesmo isso. Amém? Não cabe eu julgar, cada um seja julgado pelas suas obras, cada um vai ser julgado. Né? Eu que não entro aqui para falar que Deus mandou dizer uma coisa sem Deus ter mandado. Deus me livre, porque cada palavra que sair da minha boca eu vou prestar conta no dia do juízo. Né? Então, Deus me livre. Prefiro pregar a palavra de Deus, prefiro que através da palavra Deus fale com você, ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Aí ele diz assim, né? E entrando dos barcos, que era de Simão, pediu que eu chamasse. E dos barcos, ali dentro do barco, Jesus ensinava aquela multidão. Aí versículo 4. E quando acabou de falar, quando ele acabou ali de pregar, de ensinar aquela multidão, né? De falar, disse a Simão, faste ao mar alto. Veja que Deus disse, olha, faste ao mar alto. Vamos ao mar alto, vamos mais para o mar. Vamos sair daqui, vamos mais para o mar, né? Ao mar alto. E lançai as vossas redes para pescar. Veja, Deus estava ensinando aquele povo, mas ele viu a necessidade dos pescadores. Deus viu a necessidade dos pescadores. Como Deus nessa tarde, ele sabe a tua necessidade. Ele conhece a tua luta. Ele está aqui falando com você. Ele está aqui dizendo o que ele quer de você. Mas ele sabe e tem visto as nossas necessidades. Ele conhece cada uma delas. Então, mesmo Jesus ali naquele barco, ensinando aquela grande multidão que o apertava ali, Deus viu a necessidade dos pescadores, que haviam passado a noite todinha lançando as redes e nada haviam pescado. Deus viu ali a necessidade daquela pessoa. Geni, seja bem-vinda, Geni. Entendeu? Deus viu. Como Deus está aqui, nós estamos aqui. Deus disse, aonde estiver reunidas
3 ou mais pessoas no meu nome, eu me faço presente. Então Deus está aqui, nos ensinando que Ele vê todas as coisas. Falando conosco nessa tarde que Ele vê a nossa necessidade. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. A palavra de Deus diz que nenhuma palavra saiu da nossa boca. E Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe o que nós vamos apresentar a Ele. O que nós vamos nos colocar em oração. Ele já sabe. Ele conhece todas as coisas. Amém? Aí disse, faz ao mar alto, né? E lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Pedro chegou para Deus e disse assim, olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. A noite inteira. E nada conseguimos apanhar. Jesus não estava falando ali com pescadores amadores que estavam ali no mar a primeira vez. Não. Eram homens que tinham uma experiência de pesca, que viviam da pesca, que estavam sempre ali lançando a rede para pescar. Eram homens experientes na pesca. Amém? E por isso Pedro disse, Senhor, nós lançamos a rede e trabalhamos a noite inteira. Ele quis dizer, Senhor, nós trabalhamos, lançamos a rede, nada a gente conseguiu. Nós somos pescadores, Senhor. Nós entendemos de pesca. Mas Pedro não quis questionar o Senhor. Pedro disse, olha, nós trabalhamos a noite inteira, lançamos a rede e nada pescamos. Mas, como o Senhor está mandando, está dando ordem e está dizendo isto sobre... Aí ele diz assim, ó, está dizendo isso, ele diz, mas porque mandas, porque o Senhor está ordenando, está mandando, está dando ordem. Aí ele disse o quê? Lançarei a rede. Veja o que Pedro disse. Meu amado, o centurião entendeu que quando Deus dá uma ordem, ela se cumpre. Quando Deus fala, o que Deus fala acontece. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta. Mas nós precisamos crer e obedecer a palavra de Deus. Não somente crer, mas obedecer. Pedro, ele creu e fez exatamente como o Senhor disse. Ele disse, Senhor, nós trabalhamos. Mas como tu mandas, quer dizer, sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, eu vou lançar a rede. Porque se nada nós pescarmos, a culpa não é nossa, é do Senhor. Mas é claro que não ia dar errado. Porque Pedro ainda não entendia que quem estava ali naquele barco com eles era aquele que tinha todo o poder. Era o Deus do impossível. É o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E que quando ele age, tem que acontecer. Nós precisamos, irmãos, aprender isso com Jesus. E também com Pedro. Quando Deus enviar uma palavra, não fique questionando, não. Ah, mas como? Ah, Jesus, mas é impossível. Não, Deus, não questione. Tem pessoas aqui que Deus tem falado que o que vai fazer na vida dele, na vida dela. Mas ela anda questionando a Deus. Não, é na vida do irmão, não é na minha vida, não. Não, na minha vida, não. É impossível. Essa situação minha é impossível. Meu amado, quando Deus entra na vida de alguém, ele entra para fazer a mudança. Mas para Deus mudar, eu preciso crer na palavra dele e colocar em prática. Amém? Se Pedro tivesse dito, Senhor, nós não vamos lançar mais a rede. Eu sei que o Senhor está ordenando, está mandando, mas os barcos é da gente. A gente é pescador experiente. Passamos a noite inteira, não apanhamos. Estamos cansados, exaustos, da noite todinha no mar, trabalhando. Então nós não vamos, não.
eles não teriam vivido o que eles viveram. E que nós vamos ver que foi coisa grande o que Deus fez. Mas não. Mesmo eles cansados, mesmo eles ali tendo lavado a rede, ali, e já estava voltando para casa, Pedro não questionou o Senhor. Pedro só disse, olha, nada apanha, mas por quê? Mas porque tu mandas, lançarei a rede. Nós vamos fazer de novo, Senhor, porque o Senhor está mandando. Porque o Senhor está dando ordem. E eu creio. E ele lançou as redes. Aí diz assim, continuando. Por isso, meu amado, quando a palavra estiver falando com você, não duvide, não. Creia. Creia. Coloque em prática. Que você vai viver milagres. Amém? Aí ele diz assim, ó. Versículo 6. E fazendo assim, veja que ele fez exatamente como Jesus ordenou. 3 coisas nós temos para nós vivermos um milagre, um grande milagre na nossa vida. Talvez você entrou aqui dizendo assim, eu preciso de um grande milagre. Eu preciso, evangelista, de uma grande provisão na minha vida. Eu preciso de um grande milagre nessa tarde. Faça 3 coisas nessa tarde. Primeiro, obedeça. É na obediência que vivemos as bênçãos de Deus. Obedeça, não questione e faça exatamente como Jesus ordenou. Pedro creu, obedeceu, não questionou a Deus, fez exatamente como Jesus mandou. Amém? Aí disse assim, e fazendo assim, conforme Jesus mandou, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Quando Pedro lançou as redes e fez exatamente como Jesus orientou, mandou, ordenou, ensinou, o que aconteceu? Colheram uma grande quantidade de peixe que rompiam-se-lhe a rede. Era tanto peixe na rede que quase a rede se rompia. Quer dizer, o milagre, a pesca foi maravilhosa, foi grandiosa. Amém? Aí diz assim, versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Uma coisa que eu quero chamar, meu amado, a sua atenção nessa tarde. Pedro, ele não foi egoísta. Pedro não foi uma pessoa egoísta. Pedro não foi uma pessoa egoísta. Quando Pedro teve aquela pesca, que ele encheu o seu barco, ele fez o quê? E aqui a palavra de Deus diz, fizeram sinal aos outros companheiros deles. Veja, ele chamou os outros amigos deles ali, companheiros de pesca ali, que também, né, a Bíblia aqui não fala, mas a gente pode dizer assim que eles, né, podiam ter também trabalhado com eles ali, coitadinho, também não pescou nada. E Pedro dividiu aquela quantidade de peixe com os seus companheiros. Meu amado, a gente vê pessoas de Deus que às vezes são grandemente abençoadas por Deus. Grandemente abençoadas financeiramente, sabe? São abençoadas por Deus. E elas verem a necessidade dos seus irmãos e não são almas generosas para ajudar. Querem cada dia crescer, ter mais e mais. Egoístas, né? Pessoas egoístas, não são almas generosas. Jesus disse que a alma generosa, ela abundará.
Aí são pessoas muitas vezes egoístas, só pensam em si próprio. Pedro não. Pedro chegou aqui e fez sinal aos seus companheiros. Venham também. Venham também, tem muito peixe aqui. Dá para mim, dá para os meus irmãos, dá para vocês também, vem aqui. Ele dividiu. Aqui mostra uma alma generosa, um coração generoso. Deus não foi a qualquer lugar escolher qualquer pessoa para ser seu discípulo. Para ser discípulo ali, para formar discípulo, não. Ele foi aonde ele sabia que tinham homens trabalhadores, honestos, fiéis e que não eram avarentos. Eram pessoas boas, que tinham amor pelo seu semelhante. E ele disse assim, os fossem ajudar, né? E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eles vieram tudo de ajudar Pedro ali. E o barco deles encheram tanto que quase afundava. Também. Ele compartilhou a bênção ali com seus companheiros. Aí ele diz assim no versículo 8. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro disse, Senhor, ausenta-te de mim, afasta de mim, se afaste de mim. Por que Pedro disse isso? Que eu sou um homem pecador. Porque Pedro reconheceu que ele estava diante do Senhor Jesus. Ele estava diante do Deus vivo. Oh, aleluia. Ele reconheceu. Meu amado, nós precisamos reconhecer que Deus não é qualquer pessoa para a gente tratar de qualquer maneira, para a gente seguir de qualquer maneira, para a gente fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Salvador. E nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Reconhecer que sem Ele tudo que nós temos para nada serve. Perdão. Para nada serve. Pedro reconheceu. Meu Deus, eu sou um pecador. Eu sou um homem pecador. Eu estou diante do Senhor dos Exércitos. Eu estou diante de Deus. Oh, meu amado. Que nessa tarde os seus olhos se abram. Que nessa tarde os seus ouvidos passem a ouvir. Em nome de Jesus. Nós estamos diante de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos a carta viva do Senhor. Em qual os ímpios, as pessoas ainda que não conhecem a Jesus, estão lendo. E o que mais a gente vê são os ímpios dizendo, eu que não quero ser um crente como fulano, um crente como cicrano. Por quê? Porque o que ele tem lido da vida da pessoa é coisa ruim, é mau testemunho. Meu amado, que nessa tarde o Espírito Santo trabalhe isso em nós. Pedro reconheceu, eu sou um pecador, eu estou diante do Deus Altíssimo, eu estou diante do Senhor, do Messias. Aí ele disse assim, ó, aí versículo 9, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Eles estavam todos ali assustados, maravilhados, espantados com o que aconteceu. Doutor Estranho, boa tarde, doutor. Então eles estavam ali,
maravilhados. Meu amado, você está diante do Senhor, do Deus que pode mudar a sua vida, do Deus que pode mudar a sua história. Eu não sei como você se encontra agora. Eu não sei. A pessoa que é evangelizada, porque tem que ir para debaixo da ordem de um homem. Eu não entendi. Debaixo da ordem de um homem. O ide do Senhor, as pessoas às vezes dizem assim, na Bíblia não tem ministério de pastora. Realmente não tem. Não menciona nenhuma vez na Bíblia que tem pastoras. Não. Mas o ide do Senhor tem. E o ide do Senhor, a ordem de Deus foi, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele disse isso, ele não especificou. Jesus lhe disse, ide os homens e pregai o evangelho a toda criatura. Não, ele disse, ide todos. Todos aqui é homens e mulheres, jovens, né? Ide, ele disse, para quem? Para quem? O ide, ele disse para quem? Para todos. Para mim e para você, que aceitou ele como seu salvador. Toda pessoa que ela já aceitou Jesus como seu suficiente salvador, ela tem essa ordem de Jesus, né? Se converteu, se entregou a Jesus, anda na presença de Deus, né? Já abandonou o pecado, as coisas erradas. Então, ela tem essa ordem do Senhor. Se ela quiser cumprir essa ordem de ir e pregar o evangelho de Cristo, ela pode. Como evangelista. Eu estou falando aqui o ministério de evangelista. Eu não estou falando em ministério, irmão, de pastor, de cuidar de igreja, essas coisas não. Isso aí é um chamado. É um chamado, é um ministério, aí é um chamado. E coisa que nem todos têm. Mas o ide do Senhor é para mim e para você, meu amado. Porque eu vou dizer uma coisa, uma pessoa que diz que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, e ela não tem prazer de falar de Jesus, de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de orar por aqueles que sofrem, meu amado, me perdoe, mas eu desconfio que seja até salvo. Eu acredito que não seja. Porque todo salvo, meu amigo, todo salvo, meus amados, tem desejo de ver os outros sendo salvos, sendo alcançados. Porque eu tenho, meu amado. Eu tenho. É dentro, olha, se eu tô, às vezes as pessoas dizem, mas a irmã evangelista Wilka, a senhora às vezes não sai para evangelizar. Eu não estou indo evangelizar. Nas ruas, por causa de um problema de saúde, de pressão. Eu estava com pressão, minha pressão estava oscilando muito. Coisas da menopausa, irmão. É coisa. Mas graças a Deus, eu creio. Eu oro todo dia e peço a Deus. Minha pressão estava muito. E como a gente vai evangelizar, a gente não vai só ali na esquina e volta, não. A gente roda o bairro inteiro, de casa em casa, de pessoa em pessoa. Então, eu estou sem poder evangelizar. Mas eu falo do amor de Deus todos os dias. Nas redes sociais, dentro do ônibus, quando eu estou, às vezes eu estou ali dentro do ônibus, vejo uma pessoa, às vezes, triste, cabisbaixa. Eu peço a Deus, meu Deus, me dê uma palavra que eu possa falar com essa pessoa aqui. E eu falo ali do amor de Deus àquela pessoa. Amém? Amigos que às vezes ligam para mim com problema, passando uma situação difícil. Ô, evangelista Will, ora por mim, faz isso, eu faço, eu oro. Amém? Tudo isso é fazer o evangelho de Deus, é evangelizar, é falar do amor de Jesus para as pessoas. Amém? É isso. Malafaia de Macedo, Valdomiro. Irmão, se eu tenho que perguntar a eles, eu sei que eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. E eu creio que eles também devem servir a Deus. Eu não sei da vida de ninguém, irmão. E não sou juiz de ninguém. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Que às vezes a gente quer ser juiz da vida dos nossos irmãos. E Deus não constituiu ninguém juiz do seu irmão. A Bíblia fala, Deus não constituiu
nós juízes dos nossos irmãos. Jesus advertiu, nos advertiu na Bíblia dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgas, te julgarão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com julgamentos precipitados. Por isso que eu digo, às vezes eu falo aqui, a pessoa às vezes entra numa live só profetada. Não sabe nem se vem de Deus ou não. Porque a gente tem que examinar os espíritos. Eu disse, examinar os espíritos. Se procede do homem ou de Deus. Muita coisa eu fico observando, mas não é julgando. Mas é porque eu vejo que não é de Deus aquilo ali. Não é. Porque não tem respaldo bíblico. Tudo que Deus fala é mediante a sua palavra. Eu sempre digo, irmão, Deus deixou escrito. Errais por não conhecer as escrituras. Muitas pessoas estão errando porque não conhecem a palavra de Deus. Não tem conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Aí fica dando ouvido a qualquer um. Depois tá aí, com a vida toda destruída. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Você pode ter certeza, meu amado, quem prega a palavra de Deus está fazendo a vontade de Deus. Porque está pregando a palavra de Deus. Agora, quem está aí com suas profecias que não tem nada a ver com Deus, cada um, como eu disse aqui, cada um será julgado daquilo que proceder da sua boca. Tudo que nós fazemos aqui, olha, o que eu estou fazendo aqui está sendo escrito. Tudo está sendo escrito. Tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, todas as nossas obras estão sendo escritas. Então, cada um que sabe de si. Então, vou dar um conselho ao irmão. Pare de olhar para a vida dos outros. Olhe para a sua. A nossa salvação não depende de ninguém. Depende unicamente de nós. Amém? É só isso que eu falo. Aí, continuando, né? Aí diz assim, ó. Versículo 9. Pois eles estavam ali temerosos, cheios de temor, cheios de espanto, né? Aí disse assim, no versículo 10. E de igual modo, também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus, olha o que disse Jesus a Simão. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Deus chegou ali para Simão e disse, ei, não fica temeroso não. Não fique com medo, não. De hoje em diante, né? Não tem. De agora em diante, vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Essa profissão de vocês vão ficar aí. Vocês vão ser pescadores de homens. Deus estava chamando aqui para que eles viessem pescar quem? Homens. Chamando aqui para ganhar o quê? Almas. Veja aqui. Para ganhar almas. Eles estavam agora sendo levantados. Estavam deixando a pescaria. Porque agora a missão agora era as almas. Eram almas agora. A serem pescadas, a serem alcançadas. Em nome de Jesus. E veja o que fez eles quando Jesus disse isso. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui é lindo, meu amado. Isso aqui é maravilhoso. Eles viram tudo que Jesus fez ali. Eles viram tudo que Deus fez. E quando Deus os chamou, eles podiam ter recusado, não. Agora que nossos barcos estão cheios de peixe, nós vamos vender e ganhar bastante dinheiro. Por que é que a gente vai seguir aí? Não, vamos deixar esses barcos aqui, cheios de peixe, que nós podemos ganhar dinheiro aqui. Mas não. Eles deixaram tudo. Eles deixaram os barcos e deixaram cheios de peixe. Não deixaram barco vazio, não. Porque ali aconteceu ali uma pesca maravilhosa, os barcos estavam cheios. Eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus. Será que nessa tarde, meu amado, o que está faltando para você realmente entregar a sua vida para Jesus, realmente se lançar na obra de Deus, realmente seguir a Jesus como tem que seguir, não é algo que você está apegado?
às vezes um bem material. Outro dia eu conversando com um irmãozinho, que ele não está mais indo para a igreja, ele saiu. Ele foi um dia para a igreja. Aí lá o pastor pediu um dízimo. Aí pediu o dízimo, né, para recolher o dízimo e a oferta. E pediu uma oferta. O dízimo. E aí depois a oferta. Pediu uma oferta. Foi a oferta. Não foi o dízimo, não. Perdão. Foi a oferta, agora que eu lembrei. O pastor pediu, levantou uma oferta ali. Que dá quem quer. Né? Ninguém bota uma arma na cabeça. Me dá aqui. Passa aqui todo o teu dinheiro. Não existe isso. Ah, porque eles manipulam. Fazem uma lavagem cerebral. Não existe isso. Pelo menos na igreja que eu tô, não. Dá se quiser. Se não quiser, não dá. Tem gente que tem gente que não tem. Coitadinho, né? Deus sabe de todas as coisas. Então o pastor pediu uma oferta. Aí terminou o culto, ele não deu. Ficou lá. O pastor também não falou nada. Ninguém obriga. É voluntário. Você dá se quiser. Aí ele não deu. Aí eu ia saindo na porta, ele disse assim, evangelista, eu disse, fala, meu, eu não vou vir mais nessa igreja, não. Diga que nem vão lá na minha casa. Eu digo, mas por que, irmão? Aí ele disse, porque esse pastor fica pedindo oferta. Fica pedindo meu dinheiro. Eu não vou dar meu dinheiro em igreja, não. Pra você ver. Aí faz mais de mês, isso foi a semana passada. Não, mês passado, eu acho. Acho que já faz uns 2 meses. Nunca mais vi esse homem. Nunca mais vi. Se tá indo, é noutra igreja que não pede oferta, não pede dinheiro, não pede nada, aceita qualquer coisa. Não sei. Sabe Deus onde é que ele tá. Mas ele não vem mais. Porque o pastor pediu oferta. Agora me diz aqui. Reflita aqui comigo. O que impediu esse homem de permanecer na casa de Deus, ouvindo a Deus, seguindo a Deus, fazendo ali a vontade de Deus? Aonde estava o coração desse homem? No dinheiro, meu amado. O coração de muitas pessoas hoje estão no dinheiro. Ah, eu não preciso de igreja para ser salvo. Eu não preciso disso. Eu não preciso de pastor. Não tem isso na Bíblia. Eu não sei de onde a pessoa tirou isso. De Satanás. O diabo está enganando. E vai tripudiar em cima dessa pessoa. Porque não existe isso. Jesus disse, deixou dito escrito na sua palavra. Com bom e tão suave. Deus disse, é bom e suave. Que os irmãos vivem em união. Aonde é que os irmãos em Cristo se reúnem para ficar em união? Na casa de Deus. Deus disse, é bom e é suave. Quer dizer, é agradável. É bom, é agradável. Que eles vivam assim nessa comunhão. Que eles tenham essa comunhão. E aonde a gente tem essa comunhão com Deus? Na casa de Deus. Mas o que é que tem impedido muitas pessoas de permanecer na igreja, de permanecer nos caminhos do Senhor, de seguir a Jesus? É o apego ao dinheiro, irmão. Quando você vê pessoas entrando aqui dizendo assim, mas e o pastor Valdemiro, um ladrão? Mas o pastor Edir Macedo, um ladrão? Mas o pastor Henrique Soares, um ladrão? Por que eles são ladrão? Por que eles não estão presos se eles são ladrão? Eu faço essa pergunta a vocês, irmão. É tanta gente acusando esses homens de Deus, porque eu vejo eles como os homens de Deus, são homens de Deus. Eles são tão ladrão, por que eles não estão presos? Meu amado, a gente tem que tomar muito cuidado em chamar as outras pessoas de ladrão, né? De coisa, porque isso dá processo. Ficam colocando o nome das pessoas nas redes sociais, fulano, isso dá processo. Se essas pessoas pegar seu nome tudo, entrar na justiça contra você, você está frito. Porque você vai ter que provar. Eu não chamo pastor de ladrão. Eu não chamo, porque eu não sei da vida dele. Por que eu vou chamar? Então tome cuidado, meu amado. A palavra de Deus deixou escrito, não julgueis para que não sejais julgado. Porque à medida que você julga um homem de Deus, que você não conhece, só porque você fica vendo nas mídias sociais que estão falando mal, tome cuidado. Eu não sei da vida do Edir Macedo, eu não sei da vida do R.S. Soares, eu não sei a vida do Clodo. Eu não sei da vida deles, eu só sei da minha vida. Eu conheço a minha vida. Eu não sei da vida de ninguém. E cada um que se tiver ou não tá, que preste conta a Deus.
Então, pelo amor de Deus, meu amado, se converta. Se converta, se volte para Jesus. Pare com isso, não deixe o diabo mais te enganar, não. Vá para a igreja, vá buscar Deus. Aceite Jesus. Pare de ficar olhando para o homem. Olhe para Jesus. As pessoas, o que a gente vê de pessoas que saem da igreja por causa de obreiro, por causa de pastor, por causa de membro, por causa daquilo. Meu amado, você foi para a igreja por causa do homem? Ou você foi para a igreja por causa de Jesus? Meu amado, eu tenho 21 anos, eu vou fazer 22 anos que eu aceitei a Jesus e estou na igreja. E eu já vi cada coisa errada, já vi. Pastor caindo, obreiro fazendo coisa errada, vi. Mas é problema deles. Cada um vai prestar conta dos seus atos. Eu não vou deixar de ser salva por causa de pecado dos outros, não. Eu tenho que cuidar da minha vida. Um conselho de Deus hoje para todos nós. Vamos olhar para Jesus, meu amado. Pare de olhar para o homem. Olhe para Cristo. Se apegue a Jesus. Veja aqui que os discípulos não ficaram apegados àqueles peixes, aquela multidão de peixe que estava dentro do barco, não. Eles abriram, foram mão. Deixaram barco cheio de peixe, que eles podiam ganhar dinheiro ali, que o peixe ali era vendido. Mas eles largaram, foi tudo, e foram seguir a Jesus. Foram fazer a obra de Deus. Foram fazer o ide do Senhor. Ganhar almas para Jesus. Enquanto nós estamos aqui, meu amado, muitas vezes você está aí perdendo tempo, falando mal de pastores, de líderes de igreja aí. Você está perdendo tempo, sabe de quê? Está jogando seu tempo fora, porque eles estão aí pregando a palavra. Não está nem aí para você. Eles estão aí pregando a palavra de Deus, ganhando alma, fazendo a obra do Senhor. E você está ficando aí, meu amado, parado. Quantas almas você ganhou hoje para Jesus? Quantas pessoas no seu trabalho, aonde você está, você já ganhou para Jesus? Me diga. Não fique perdendo, não vão ficar perdendo tempo, irmão, olhando para a vida de ninguém, não. Vamos olhar para Cristo. Vamos fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Vamos levar o ide do Senhor. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos falar do amor de Jesus. Tanta gente sofrendo, tanta gente passando por lutas. E às vezes você está aí. Deus quer te usar, Deus quer te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você fica perdendo tempo com fofoquinha, olhando para a vida dos outros, olhando para a vida do pastor. Eu estou aí com vida de ninguém. Cada um que preste conta a Deus do que fizer, dos seus atos. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos falar do amor de Jesus. Amém? Tem muita gente perdendo tempo, meu amado. Perdendo a sua salvação. Colocando em risco a sua salvação. Porque está apegado ao dinheiro. Está apegado, fica olhando. A igreja, um obreiro não pode cair, coitado, no pecado. A igreja não presta. Que isso, irmão? Se nós que estamos na presença de Deus, nós somos falhos, sujeitos a errar. Não vê Pedro? Pedro chegou e disse, Pedro, olha o que Pedro disse a Jesus. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. É um bando de pecador. Um bando de pecador julgando outros pecadores. Um bando de falhos julgando outros falhos. Não, irmão, não vou fazer isso, não. Vamos falar do amor de Deus. Deixe cada um. Por isso que eu digo, às vezes se perde muito tempo, meu amado. E eu não vou mais aceitar isso aqui. Tá? Se você vai entrar nesta live, meu amado, para falar mal de pastor, de igreja tal, de igreja fulano, não entre não. Eu peço a você, não entre não. Se você não quer ouvir a palavra, você não quer saber de Jesus, não entre nessa live não. Eu não quero que coloque aqui mais. Se eu ver aqui, eu vou bloquear a pessoa, eu vou bloquear. Eu não quero saber de igreja de ninguém. Olha, eu não digo nem igreja que eu congrego, porque eu não venho aqui em nome de igreja. Eu venho aqui no nome do Senhor Jesus. Eu venho pregar a palavra de Deus. A igreja sou eu e você, meu amado. Pare com isso. Vamos nos converter. Vamos nos converter a Deus. Deixe Jesus julgar. Vai vir o tempo. Vai vir o tempo da seara, da ceifa. Onde Deus vai juntar. Deus vai mandar os seus ceifeiros.
E vai ser visto quem é joio e quem é trigo. Vai ser visto. Não adianta não. Amém? Então vamos deixar Deus julgar. Em nome de Jesus. Então voltando para a palavra, meu amado. Pedro deixou tudo. Todos deixaram ali. Abriram mão de tudo que eles tiveram naquele dia. Dos milagres, das bênçãos. Eles abriram mão e seguiram a Jesus. Você está disposta nessa tarde a abrir mão, meu amado? Desse pecado, dos maus olhos, da mentira, do orgulho, da soberba, da avareza. Você está disposto nessa tarde a largar, a abrir mão de tudo isso para seguir a Jesus? Para verdadeiramente servir a Deus de todo o seu coração? Você está disposto nessa tarde? Jesus disse que aquele que não levar a sua cruz jamais vai seguir. Deus disse, aquele que não leva a sua cruz jamais vai seguir o Senhor. Nós temos que levar, meu amado. E não temos que olhar para trás, não. Temos que seguir em frente. Quanto você está disposto a fazer nessa tarde? Amém? Nós vimos aqui. Eles viveram um grande milagre. Mas quando Jesus chamou eles para que eles fossem pescadores de homens, eles não questionaram, não. Eles deixaram tudo. Não tem como, meu amado, nós seguirmos a Jesus cocheando em dois pensamentos. Não tem como. Não tem como nós seguirmos a Jesus sem deixar o tudo. Sem deixar tudo que nos afasta dele. Jesus disse que nenhuma tribulação, nenhuma luta nos separa do amor de Deus. Mas o pecado tem mantido muitos filhos separados do seu pai. Distantes do seu pai. Oh, aleluia. Tem muitos filhos aqui, longe. Estão lá dentro da casa de Deus. Estão lá na igreja. Estão fazendo a obra. Mas não deixaram tudo. Ainda tem algo que ainda os prende, os mantém presos. E por isso, são árvores que muitas vezes não estão a dar frutos ainda. São árvores que ainda não frutificam. Meu amado, nós precisamos estar na fonte. Nós precisamos ter essa entrega total com o Senhor Jesus. Nós precisamos, como Pedro, reconhecer que o nosso Deus não aceita pela metade, não aceita dividir com ninguém. Ele quer ser exclusivo. Ele quer ser único na nossa vida. Oh, aleluia. Santo Jesus. Ah, Jesus, o Senhor tem falado aqui, meu Pai. O Senhor tem falado tanto conosco, meu Pai. Tanto, tanto, tanto. Tanto nos alertado esses dias tão grandemente, meu Pai. Mas, infelizmente, muitos estão como o Senhor disse. Muitos têm olhos, mas não querem enxergar. Têm ouvidos, mas se recusam a ouvir. Têm boca, mas se recusam a confessar o Senhor como seu suficiente Salvador. Estão mudos, surdos, cegos, indo para qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, por qualquer coisa que são de homens. Mas não estão dando a devida atenção que está escrito na tua palavra. Deus falou apenas uma vez para Pedro. Pedro, lançai as redes. Lançai as redes, Pedro. E Pedro disse, Senhor, trabalhamos a noite inteira. Não foi fácil, não. Lançamos rede de tudo quanto foi lado. E nada pescamos, Senhor. E nada pescamos, Jesus. Mas como tu mandas, eu vou fazer. Deus está dando uma ordem nessa tarde. Pare de olhar
para a vida dos outros. Se levante e vá fazer o ID do Senhor. Vá pregar o meu evangelho, porque eu te chamei. Fui eu que te escolhi. Haramassorere canturiandalabás. Foi Deus que te chamou, meu amado. Você foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus para ir e dar frutos. Está na hora de parar. Está na hora de largar a mão disso. Que você está aí apegado. Que você colocou o coração. Está na hora de deixar. Largar tudo. Largar tudo. Eu vi uma vez a pregação de um pastor que ele disse assim, que nós vamos ter o tudo de Deus quando nós dermos o nosso tudo. É o nosso tudo pelo tudo de Deus. Meu amado, os discípulos deixaram tudo. E quando eles foram fazer o ID do Senhor, nada faltou a eles. Nada, nada, nada. Deus supriu todas as necessidades deles. Nada deixou faltar. Em nome de Jesus. E Pedro disse, Senhor, trabalhamos a noite inteira. Não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, que é uma ordem, que é autoridade, eu vou lançar essa rede. Se lance nessa tarde. Está na hora de lançar as redes, mas no lugar certo. Talvez você passou a sua vida inteira ouvindo um e a outro, mas você nunca parou para ouvir a Deus. E Deus nessa tarde está dizendo para você, lance a sua rede, mas não desse lado que você tem lançado. Lance na direção que eu tenho te dado. Porque é lá que é lá que vai acontecer o milagre. É sobre a minha direção, é sobre a minha palavra que você vai viver milagres. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu creio que Deus falou o teu coração, como falou o meu coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Meu amado, está na hora de deixar tudo aquilo que te impede de se entregar a Jesus verdadeiramente, de entregar sua vida para Jesus, de servi-lo de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu quero apresentar todos que colocaram aqui os seus nomes para oração. Eu não vou ler aqui, meu amado. Mas eu creio que todos que colocaram o seu nome aqui, que participaram dessa live e ficaram até agora, eu creio que Deus vai alcançar. Eu creio que Deus falou com você nessa tarde. E pediu que você deixasse algo. Se você fizer como Pedro fez, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Lancei a rede por tudo quanto é lado aqui. E nada nós pescamos. Mas eu vou crer na tua palavra. E eu vou fazer como o Senhor disse. Porque eu quero viver milagre. Santo, santo é o Senhor. Você que quer viver milagres nessa tarde. Você que diz assim, eu acabei de lançar tudo fora. Eu acabei de me esvaziar. De lançar tudo que não presta da minha vida no lixo agora. Lancei fora agora. Deixei tudo. Agora eu quero Deus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero me entregar hoje para Jesus. Verdadeiramente, como nunca eu me entreguei. Parar de ser crente, meia boca. Não, eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser uma ovelha que dá ouvidos à voz do seu pastor, que é Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, eu apresento cada vida nessa tarde. Meu Deus, como o Senhor falou tremendamente. Meu Deus, até coisas que eu nem tinha falado, nem meditado, mas o Senhor falou. O Senhor falou com pessoas aqui, o Senhor falou conosco poderosamente. Não podemos, meu Pai, servir a dois senhores.
Não podemos servir ao Senhor pela metade, não. Tem que haver uma entrega total. Tem que haver, meu Deus, uma entrega genuína, verdadeira. Uma renúncia verdadeira do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. Meu Pai, que o Senhor venha alcançar essas vidas. Eu sou tão limitada, como Pedro disse, eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora, Jesus. Eu sou limitada, mas o Senhor não, é um Deus todo-poderoso. Faça a obra, meu Pai. Faça a obra nestas vidas, faça a obra na vida do doutor. Faça ele entender que nós não vamos para a igreja pelo homem, que nós não estamos na igreja pelo homem, que nós não temos que ir para a igreja para olhar para o homem. Nós vamos para a casa do Senhor, buscar ao Senhor, aprender do Senhor. Que nós temos que estar com os nossos olhos voltados para Ti. Não para os homens, mas para o Senhor. Como Davi disse, os meus olhos estão postos em Ti. Os olhos de Davi estavam postos no Senhor. E os nossos olhos, a nossa vida, o nosso coração tem que estar postos em Cristo. Oh, meu Pai, que nessa tarde, meu Pai, todo mal que vem afligindo a vida dessa pessoa, que vem, meu Deus, afastando ela da Tua casa, da Tua presença, dos Teus caminhos, meu Pai, que esse mal nessa tarde venha ser quebrado, paralisado pelo Teu poder. Que toda ação do inimigo, meu Pai, bata em retirada nessa tarde, meu Pai. E se tem alguém aqui, meu Deus, fraco, que estava olhando, meu Deus, para os maus testemunhos de alguns pastores, de obreiros, meu Pai, que nessa tarde essa pessoa abra os seus olhos e que ela passe a olhar para o Senhor e orar por aqueles que estão muitas vezes caídos, que estão longe do Senhor. Oh, Jesus, nós vemos que a Tua igreja, meu Pai, sofre tanto porque às vezes faltam trabalhadores para a seara. São poucos, meu Pai. E eu rogo ao Senhor nessa tarde que o Senhor levante trabalhadores para a seara. Igrejas que estão, meu Pai, precisando de obreiros, de evangelistas, de pastores, de pastoras, de homens e de mulheres de Deus para fazer a Tua obra. Pessoas ainda, meu Pai, que não tomaram a decisão, foram chamados pelo Senhor, mas ainda não tomaram a decisão de se colocar diante do Senhor, de deixar tudo para seguir ao Senhor, como os discípulos aqui, os pescadores fizeram, como Simão fez e todos aqueles pescadores ali fizeram. Deixaram os seus barcos, deixaram os seus peixes, largaram tudo, deixaram tudo para seguir ao Senhor. Que essa pessoa, meu Pai, da qual o Senhor tem chamado para a obra, meu Pai, que é nessa tarde ela venha despertar e venha se apresentar na sua igreja, dizer: pastor, Deus confirmou o meu chamado, Deus me chamou e eu estou aqui disposta a renunciar tudo para fazer a obra do Senhor. Oh, meu amado, Deus falou com gente aqui. Agora cabe a você, meu amado, tomar a sua decisão. Pedro tomou a decisão quando Deus disse: olha, eu quero fazer vocês pescadores de homens. Eles imediatamente aceitaram o convite do Senhor. Que você aceite nessa tarde. E que todo mal, meu Pai, venha ser quebrado, lançado por terra, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui enfermo, com depressão, triste, cabisbaixo, talvez desempregado, passando uma luta na sua vida financeira, Pai, completa a Tua boa obra. Que é a pessoa usar a fé, que ela crê, meu Pai, finalmente, como Pedro, se ela usar nessa tarde, a lançar a sua fé na Tua palavra e crer que o Senhor, segundo as Tuas riquezas, que são grandes, numerosas, suprirá todas as necessidades delas,
como o Senhor supriu a necessidade de Simão e todos aqueles pescadores naquele dia. Que as necessidades de cada um venham a ser supridas nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu amado, eu creio que Deus falou com você, falou com todos nós nessa tarde. Então cabe a cada um crer, colocar em prática e viver milagre. Ou então não crer e deixar para lá. Jesus disse que nós não temos que ser ouvintes negligentes, esquecidos. Ouvir a palavra e simplesmente se esquecer dela, não. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu vou guardar esta palavra no meu coração. Para quê? Porque no dia da tentação, no dia do mal, eu vou lembrar dela. No dia da adversidade, eu vou lembrar dela. Não. Se Deus fez um milagre acontecer ali, Ele também vai fazer um milagre acontecer na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? E eu peço a vocês, meu amado, nada de colocar aqui na live comentários de igreja, nome de pastores de igreja. Não somos juízes dos nossos irmãos. Deixe para lá. O que a gente vê, quando a gente vê algo errado, eu aprendi isso. Quando eu vejo uma live, que eu vejo que ali não tem nada de Jesus, sabe o que eu faço? Eu não vou lá e, é tudo do diabo, vou lá e comento, não. Eu saio. E faço o quê? E passo a orar pelaquela pessoa. Meu Deus, abra os olhos de fulano. Meu Deus, ora, liberta, transforma. É isso que eu faço. Amém? Eu não entro lá e fico comentando coisas maldosas de ninguém. Não façam isso, não. Porque você não ia gostar que alguém entrasse na sua e comentasse coisas ruins de você. Então não faça. Aquilo que não queremos para a gente, não façamos para os outros. Amém? Vamos vigiar sim, porque tem muito falso profeta, tem muita mentirada, tem. Por isso que eu digo, Bíblia, meu amado. Toda live que você entrar, leve a sua Bíblia. Se o que estiver pregando não está em concordância com isso aqui, saia fora. Agora, se estiver, permaneça. Permaneça, assista. Comente, peça oração. Amém? É isso que nós temos que vigiar. Glória a Deus. Eu creio que nessa tarde você foi alcançado e abençoado. Quem tiver, meu amado, um testemunho aqui para dar, tá? Você que tem um testemunho para dar. Evangelista Wilka, Deus falou nessa live comigo. Deus falou tremendamente comigo nessa live. E eu estava assim, cocheando em dois pensamentos. Eu não tem algo que eu precisava deixar, mas eu deixei nessa tarde. Conte o seu testemunho, irmão. Eu sempre digo, testemunho é para glorificar pastor, nem eu, nem ninguém não. É para a glória de Deus. Porque a obra, quem faz é Jesus, não sou eu. Amém? Então, você que tem aí um testemunho, eu tenho um testemunho. Eu quero agradecer ao Luiz, a todos, né, que me enviaram presentes. Os mimosinhos, muito obrigada, olha, de coração a todos vocês. Eu não peço, não exijo, mas se você sentir ser alma generosa, faça que nem Pedro. Era muitos peixes que tinham ali. E Pedro tinha um coração tão bom, Simão, né? Simão, que não era Pedro ainda. Simão tinha um coração tão bom que ele chamou seus companheiros e dividiu a sua bênção. Amém? Em nome de Jesus. E Deus abençoou com certeza, meu amado. Maravilhosa coisa é dar do que receber. Você sabe que quem dá é mais abençoado do que quem recebe? É. Quem dá é mais abençoado do que quem recebe. Por isso que a palavra de Deus, maravilhosa coisa, é dar do que receber. É. Porque quando você planta na vida de alguém, Deus também vai plantar na tua vida e vai plantar em dobro. É em dobro que vem para a nossa vida. Por quê? Por causa da generosidade. Amém? A alma generosa, a palavra de Deus diz. É o próprio Jesus que diz. A alma generosa, ela abundará. Ela vai abundar, ela vai transbordar. Abundar é transbordar de bênção. Amém?
Então, todos que me abençoaram, todos que permaneceram até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu já passei até da hora. Amém? Então, se você tem um testemunho e deseja contar esse testemunho, meu amado, conte. Amém? Conte o que Deus fez na sua vida para ajudar os seus irmãozinhos. Amém? Se não, tudo bem. Eu vou finalizar a live por aqui. Eu creio que Deus abençoou sua vida. Eu creio que Deus operou na sua vida. E eu vou dizer algo. Meu amado, nunca saia da casa de Deus por causa de mau testemunho de ninguém. Você não está lá por causa do seu irmão. Você está lá por Jesus. Você está lá porque você ama a Deus. Você quer mais de Deus. Você quer servir a Deus. E também, outra coisinha. Não julgue os seus irmãos que caíram. Porque nós também estamos sujeitos a cair. A pecar também. A transgredir. Tá? Então vamos ter essa mentalidade. Eu não vou julgar meus irmãos. Nem vou sair da igreja por causa de mau testemunho. Porque, meu amado, todos nós estamos sujeitos a cair. Jesus disse que a gente tem que vigiar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que vigiar. Para nós também não estar também caídos. Amém? Vamos orar. Orar por todos aqueles que saíram, que se desviaram, que não estão bem com Jesus. Vamos orar por eles. Para que Deus alcance, a misericórdia de Deus alcance eles. E eles possam despertar e voltar para a casa do Senhor, para a presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Isso é que agrada a Deus. Amém? Então fique com esta palavra. Que Deus abençoe sua tarde. Né? Grandemente. Em nome de Jesus. E a única coisa que eu peço. Compartilhe essa live. Com mais pessoas. Pessoas que precisam para ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui fica aqui o meu abraço. A todos. E até a próxima.